a reunião mais importante da igreja. Mais importante não é quem canta, mais importante não é quem prega, numa igreja. Na verdade, a reunião mais importante, a coisa mais importante numa igreja é a Santa Ceia. A igreja pode ter tudo. Ela pode ter sinais, ela pode ter milagres, ela pode ter maravilhas, mas esse momento aqui é o maior momento da igreja. Amém. Porque esse momento aqui, ele não vai acontecer na eternidade. Aliás, ele vai acontecer na eternidade. O que não vai acontecer na eternidade são milagres, curas, sinais. Isso não vai acontecer. Mas esse momento aqui é um treinamento para quando nós chegarmos lá. Amém. E é por isso que nós, como cristãos, nós temos que aprender a viver esse momento aqui na igreja. Porque esse momento, ele demonstra a nossa comunhão com Deus, Ele não é um momento para mim ficar pedindo perdão. Ele é um momento para mim agradecer. Agradecer porque Ele se fez carne, Ele veio a esse mundo, Ele morreu, Ele ressuscitou, e por isso eu estou aqui, o adorando. Amém. Nós não adoramos mortos, nós adoramos aquele que vive para todos sempre. Amém. E que um dia virá nos buscar. Então esse momento aqui é um momento de gratidão. Não é um momento que eu vou vir chorar, e dizer, Senhor, pequei o mês inteiro. E se morresse no meio do mês? Vou esperar a ceia? Aí morro no meio do mês, para onde que eu vou? Responde. Para onde que eu vou? Fala sem medo, não tem que ter medo. Jó temia perder a sua riqueza, perder tudo, e ele perdeu. Ele disse, aquilo que eu temia me aconteceu. Então nós não temos que ter medo do inferno nem do diabo. Porque por nós, Cristo já derrotou o diabo. Amém. Vejo o crente dizendo, não, o diabo se levantou contra mim. Não. Ele se levantou contra a obra que Deus está fazendo na sua vida. Mas para isso você tem Jesus. Ele só vai tocar em você se Jesus permitir. Porque até sobre o diabo, Jesus tem o controle. Amém. Não foi o que Deus disse? Você pode tirar de Jó isso, isso e isso. Mas a alma dele é minha. Então não é problemas, dificuldades ou doenças. E a ceia é um culto de gratidão por sermos salvos. Diga ao seu irmão assim, você é salvo. Você é salvo. Quero que você abra no Salmo 133. Glória a Deus, amigo. Glória. E antes, provavelmente a feijoada vai ser no segundo domingo de novembro, porque teremos segundo turno aqui em São Paulo. E domingo que vem nós teremos aqui o João, auxiliar de diácono. E no último domingo do mês, que é o dia 27, o pastor João vai estar nos abençoando aqui. Porque Deus usa homens para nos abençoar. Amém. Deus usa pessoas. É a sua palavra quem mostra isso e diz isso. Salmo 133, quem encontrou, fique em pé. É um povo que conhece a Bíblia.
Então se coloque em pé, em reverência à palavra de Deus. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Amém? Então pode se assentar, porque já oraram. Irmãos, a Débora comentou aqui sobre o tema que foi abordado ontem pela irmã Márcia. E o que eu quero dizer para você? Na igreja, nós temos que aproveitar tudo que a igreja nos oferece. Não só em termos materiais, mas também em termos de conhecimento de Deus. Porque eu cheguei na igreja, eu não tinha conhecimento nenhum. Você perguntar assim para mim, o senhor era católico? Não. Eu não ia na missa. Eu não tomava hóstia. Né? Nunca fui. Né? Então eu não era. Né? Porque para a pessoa dizer eu sou alguma coisa, ela tem que ser praticante daquilo que ela está falando. Quando eu digo que eu sou um cristão hoje, é porque eu pratico. E eu estou falando isso sem hipocrisia nenhuma. Né? Hoje, aliás, estou falando aqui da aula da irmã Márcia. Então, nós estamos falando sobre discípulo, um santo. Santo não quer dizer que é perfeito. A palavra santo, ela quer dizer separado por Deus. Por Deus. Porque a própria Escritura, ela diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier aquele que é perfeito, que é Jesus, o que é em parte acabou, porque aí nós o veremos como Ele é. E aí já não haverá mais em parte, não haverá mais nada disso. Tudo isso vai acabar. Então, o que eu digo? Olha isso aqui, ó. Isso aqui é tempo. Isso aqui é serviço para Deus. Porque as pessoas muitas vezes entendem que serviço para Deus é só aqui na igreja. Né? Tá no diaconato, cantar aqui, pregar, tocar. Mas isso aqui é serviço para Deus. É um tempo de uma pessoa que trabalha, de uma pessoa que tem família, como você, como eu, que ela tira para preparar, para pesquisar, né? Tem um livro que é entregue, né? Nós não fazemos a coisa da maneira que nós pensamos. Existem pessoas que se prepararam, escreveram alguma coisa a respeito de Deus. Né? Eu fui algumas vezes com o meu pastor, ou uma vez, não lembro, comprar livros para a escola bíblica. Meu pastor conhecia a Bíblia de decor. Abre em tal lugar, abre em tal lugar, abre em tal lugar. Está escrito isso, isso, isso. Era assim. Então eu fui com ele, aprendi. Ele estava me ensinando. Ele não disse assim, ó, eu vou te ensinar. Ele estava me ensinando, foi o que Jesus fez. Então, isso aqui é trabalho. Deus viu. Deus recompensa a pessoa que fez isso aqui. Então eu tenho que dar valor. Quem tem que valorizar sou eu. Né? Às vezes a pessoa
ela perde 2 horas, perde não, né? Porque é um momento de entretenimento, assistindo um jogo de futebol. Eu falo porque eu assisto. Seria um hipócrita aqui se eu dissesse que eu não assisto. Né? Eu assisto futebol. Eu gosto de assistir. Não jogo mais. Nunca mais. Porque não é um ambiente para mim. Né? Jesus me tirou daquele ambiente para servir. É um ambiente de palavrão, de briga, de muita coisa que não agrada a Deus. Então, se não agrada a Deus, o Espírito Santo está em mim, eu não vou estar lá. Eu vou escolher o lugar onde Deus está, porque está escrito aqui no Salmo 33, 133, que é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. É esse lugar que eu quero ficar. É isso que eu quero viver na minha vida. E é isso que eu tenho vivido desde que eu me converti. Então, isso aqui é trabalho. Agora o meu, eu vou pregar aqui. Glória a Deus. Mas, por que muitas vezes não recebemos aquilo que Deus promete na sua palavra? A pessoa diz assim: eu vou nos cultos, eu oro, eu sou dizimista, eu sou ofertante, né? Eu estou na igreja, eu procuro ser coerente na minha maneira de vestir, de me vestir, para não causar escândalo a ninguém. Né? Eu tenho cuidado com muitas coisas na minha vida, né? Quando eu vou responder alguém, e tenho feito tudo certinho, entre aspas. E por que não acontece? Está aqui, ó. A resposta está aqui. O salmista, ele conhecia a história do seu povo. Irmão, o cristão tem que ser firme como cristão, como servo de Deus. O cristão não pode ficar oscilando. Ele não pode ser uma pessoa vacilante. Você ouviu muitos pronunciamentos na ONU esses dias atrás. E aí o que aconteceu? O Benjamin Netanyahu, ele não ia lá. Ele não ia. Mas aí ele chegou de surpresa. Ele chegou de surpresa. E ele tomou a palavra. E o discurso dele abalou a humanidade. Muitos saíram, inclusive o nosso presidente. Mas o discurso dele abalou a humanidade. Sabe como ele começou o discurso? Falando quando Moisés tirou o povo da terra do Egito. E ele falou sobre a nação dele, sobre o povo dele. Tudo aquilo que eles viveram, e ai de quem se levantar. Eles têm convicção de quem é Deus, do que Deus fez por eles, do que Deus realizou, do que Deus está fazendo até hoje. Porque é um milagre um país que foi criado em 1948 ter mais de 180 prêmios Nobel. É um milagre. Não existe outro país no mundo que alcançou isso. Então, o que acontece? Eles conhecem a sua história e eles são firmes naquilo que eles falam. O cristão, muitas vezes, ele oscila. E o pior, o texto começa assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em União. Vivemos assim. Nos dividimos na política, nos dividimos na teologia, nos dividimos em discussões que não levam a lugar nenhum, que não acrescenta nada, que não edifica ninguém, que não consola ninguém, que não conforta ninguém. E a palavra de Deus, ela diz para nós que o Espírito Santo que mora em nós, ele é consolador. Amém. Se ele é consolador, o cristão também
tem que ser um consolador, Ô, glória. né? O Espírito Santo que está em nós diz que a profecia é para trazer edificação. Quando eu digo profecia, eu não estou dizendo, eis que te digo, né? Eu estou dizendo que você abre a sua boca e as suas palavras, elas vão edificar a vida de alguém. Amém. É isso. Você está profetizando com a pessoa, numa conversa, num bate-papo, numa dificuldade que ela está atravessando, e aí você abre a sua boca. É isso aqui. E o salmista, ele começa dizendo isso. A excelência do amor fraternal. Não é o amor ágape, não é o amor eros, né? O salmista, ele tinha essa consciência. E aí ele usa a figura de Arão. Agora eu pergunto para você: o salmista conheceu Arão? Pode participar, é culto. Ele não conheceu. Não. Nem Moisés. Arão, que era irmão, menos ainda. Mas ele usa. Ele sabia que Arão foi um sumo sacerdote. Isso é conhecer a história. Eu tenho que conhecer a história da minha vida. A minha vida tem que ter uma história para ser contada pelos meus filhos, para os netos que vierem, e assim por diante. Às vezes, nós nos esquecemos disso. Essa igreja, ela tem uma história. Ela começou um dia. Eu nunca imaginei que um dia eu ia chamar Valdeci de irmão. Eu nunca imaginei que um dia eu ia entrar na casa da irmã Beth. Eu nunca imaginei que eu ia fazer culto na casa da Lia, num domingo de manhã. Eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que ia conhecer a Carmen, o Luiz. Nunca imaginei também que nessa semana eu estaria lá junto com a família da Estela, no momento de dificuldade deles. Mas eu sou igreja. Eu sou salvo. Amém. E como salvo, eu aprendi que nós, para sermos abençoados, além de tudo aquilo que eu falei no início, nós precisamos viver em união. Precisamos aprender isso. Não é que a união faz a força. A união faz açúcar, faz café, acho. Né? A união faz isso, né? Vou fazer. Meu sogro trabalhou. Mas aqui a gente está falando de algo que o Espírito Santo, ele faz na nossa vida. Porque as diferenças entre nós, sejamos ricos, sejamos pobres, sejamos negros, brancos, loiros, como diz o Alex. Levanta a mão, Alex. O Alex falou que ele é dinamarquês. Então, essas diferenças dentro da igreja, ela cai por terra. Por que eu digo isso? Irmãos, eu preguei numa igreja que o pastor, no velório do meu primo, tinha lá gente que dava aula de grego e hebraico, em Pindamonhangaba, no seminário teológico. Tinha lá médicos, advogados e o pastor presidente. Na hora que eu dei uma palavra no final, porque a pessoa que tinha vindo do México, que ia pregar, ela falou: eu não tenho condições emocionais de pregar. Dá uma palavra. O senhor dá uma palavra aí? O senhor é da família, tudo também? Falei, eu não. Era um primo que eu amava muito. E aí, quando o pastor velório foi sair do cemitério, o pastor presidente disse assim: o ônibus está aí para levar o pessoal para a igreja.
ônibus. Na igreja deve ter médicos e não poucos, advogados, juízes, pessoas de autoridade. Só que a unção estava na vida dele. E dentro da igreja, essas diferenças, elas caem. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus faz de nós um só. Amém. É por isso que eu não posso ter mágoa do meu irmão da direita. É por isso que eu não posso ter raiva, carregar dentro do meu coração ressentimento, amargura. É por isso, porque às vezes eu faço tudo certinho. Eu venho nos cultos, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu oro, eu jejuo. Aí você vai orar, e aí Deus ele dá uma sondada. Ele dá uma sondada aonde nem você vê. E aí ele encontra alguma coisa que bloqueia e impede a pessoa de ser abençoada. De alcançar aquilo que o salmista está dizendo aqui. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas ele conhecia a história do seu povo. Conhecia, sabia quem era Arão. Irmão, o crente, ele tem que ler. Ele tem que ler. Se não sabe, ouça. Com atenção, com cuidado. Né? Porque todos nós podemos desenvolver isso. A sogra do Cido aprendeu a ler na Bíblia. Meu pai lê alguma coisa na Bíblia. Meu pai sempre disse: um homem que não estudou nada. E minha mãe tentou ensinar alguma coisa para ele, mas ele não aceitou. E aí ele mal assina o nome. Mas ele lê. Algumas coisas da Bíblia ele lê. Porque Deus faz isso. Não é coisa humana. É algo sobrenatural. É Deus mostrando quem Ele é. Mas o cristão, ele precisa ler. Ele precisa estar informado. Como o salmista estava. Ele precisa parar para ouvir quem tem mais experiência. Quem já viveu algumas coisas na vida. Sentar, ficar em silêncio. Não querer toda hora estar corrigindo alguém. Né? Estar dando ordens. Nós somos chamados para servir. Para servir um ao outro. Para contribuir para que a vida do outro seja menos dolorida. Vou usar essa palavra. Né? Para rir. Todo sábado a gente dá risada aqui, a gente brinca. Todo sábado. A gente sai daqui 10h30, quase 11. Já passou um dia de 11. Isso é comunhão. É comunhão. E aí a pessoa fala assim: ó, Deus está abençoando fulano, Deus está abençoando fulana. Mas eu também faço o que ela faz, mas ela tem comunhão. Ela gosta de estar no meio dos irmãos. Ela gosta de partilhar as coisas, as alegrias, as tristezas também. Nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para ouvir só que Jesus curou, que Jesus salvou, que Jesus libertou. Não é para isso. E nós também não estamos aqui nesse lugar só para receber de Deus. Nós estamos aqui para oferecer a Deus. E oferecer a Deus o seu melhor. Amém. O que é o seu melhor? Meu carro, minha casa, meu salário, meu dízimo, minha oferta. O seu melhor é a sua vida. É a sua vida. É a vida que nós, quando chegamos aqui, oferecemos a Deus. É a vida quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Nós entregamos a nossa vida a Jesus. Amém, Pai.
e dizemos assim para Ele: seja Senhor, tome conta. Quando Jesus toma conta, não existe tantos problemas entre os irmãos na igreja. Existe comunhão, existe alegria, a presença do Espírito Santo é total. Irmãos, eu andei com alguns irmãos, eu podia dar os nomes, né? Cito, irmão Dantas, João Brás, Zé Carlos, o outro Aparecido Soares. A gente se reunia, era um fogo só de Deus. Era só língua para cá, língua para lá, se abraçando, chorando, não de tristeza, porque a presença de Deus nos envolvia. E a gente sabia que Deus ia fazer. Amém. Por que eu falo isso? Porque eu já vivi isso. Minha mãe ficou pesando 35 quilos. Na época em que uma doença que ela tinha não tinha cura. Por conta de umas das traições do meu pai. A última foi a mais dolorosa. E foi quando Jesus chegou na nossa família. Aí Jesus salvou minha mãe, Jesus curou ela, acrescentou mais 20 anos de vida. Amém. Ela completou 50 anos de casamento, entrou com meu pai de mãos dadas dentro da Assembleia de Deus, e quem orou por eles naquele casamento foi eu. Honrado. Oh, glória. O diabo tentou acabar, mas Jesus chegou. E quando Jesus chega, a história muda, a história é transformada. O salmista, ele sabia disso. E ele está avisando o povo judeu, né, que Deus quer que vocês vivam em união. E aí ele usa a figura do sacerdote, do sumo sacerdote, Arão. Ele diz: quando isso acontece, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. A gente usa algumas simbologias aqui que eu não vou falar hoje, por muito tempo. A barba do homem, do sacerdote, ela está aqui, né? A barba é aqui. São aqueles que estão mais próximos do pastor. Estão dizendo assim: pastor, pode contar comigo. Porque ele está vivendo em comunhão. Pode contar comigo para fazer uma visita. Pode contar comigo nesse trabalho da igreja. Pode contar comigo, como o William disse aqui domingo passado. Irmão William, ele fez novela no SBT. Ele é um jovem. Um jovem. Fez novela no SBT, fez comercial. Aí a Globo chamou ele. Não foi ele que me falou, não. Fosse ele, você podia dizer: mentiu, podia arrumar um monte de argumento. E aí, ele tinha que ficar uma semana em teste na Globo. Todos os dias o pai ligava para ele. 1, 2 dias. No terceiro dia ele falou para o pai dele: ó, eu vou embora daqui. A Globo ia contratar ele. Porque na faculdade ele conheceu a Amanda. E a Amanda já era crente. E aí ele, falou: não vou mais. Qual jovem, na idade dele, solteiro, que passou uma semana no meio da Globo lá, ia recusar tudo aquilo? É o preço da bênção. Está bem casado, tem uma mulher que o ama, né? Salva por Jesus, tem um filho consagrado a Deus, o Estevão. Então, é o preço de muita coisa para que Deus possa nos abençoar. Eu sempre digo que eu aprendi: aquele que corre atrás da bênção é porque a bênção está fugindo dele. Ou que corre atrás do dinheiro, a mesma coisa, porque aquilo que Deus tem para mim vai chegar aqui, ó. Amém. É aqui que vai chegar.
Sempre foi assim. Eu trabalhei, sou aposentado há mais de 10 anos. Né? Trabalhei 40 anos. Né? Fiz a minha parte. E Deus foi me abençoando. Porque eu não ganhava muito. Na minha casa ficou 6 meses sem portão. Quem deixa em São Paulo a casa 6 meses sem portão? Quem deixa? E quando eu fui para a lua de mel, 3 dias de lua de mel. Meu sogro falou, eu vou ficar lá. Falei, não vai, porque eu vou levar a chave. Quem vai guardar a minha casa é Deus. É Deus. Oh, glória. Aí, a minha sobrinha, hoje ela tem um escritório junto com o marido dela lá, ela não é crente. Ela estava brincando lá na frente de casa, aí ela olhou para dentro da casa, ela viu uma pessoa de branco, entrando dentro da casa. Aí ela foi, a pessoa foi para trás do guarda-roupa nosso. Quando falaram para mim, eu falei, Deus está aí guardando a casa. Entreguei na mão dele. Se acontecer qualquer coisa, foi ele que permitiu. Hoje o crente não, acontece uma coisa ruim, é o diabo. É o clima. O clima está mudando. Falei ontem, a pastora foi no hospital, que era há dias com a voz, naquela situação, e eu fui junto. Eu não ia passar no médico, mas já estava lá. Aí ela foi médico, passei primeiro, né? Porque eu sou preferencial. Cheguei, ó, você vê que Deus faz, né? Amém. Preferencial. Esperava chegar nisso, mas cheguei. Aí fui, fiz o raio-x e tal. A pastora demorou um pouco mais. Aí a médica falou, você não tem nada. Agora seu marido está com... Eu, no meu caso, né? Está quase com uma pneumonia aí. Falei, meu Deus, a mulher que veio morrendo, eu que estou com pneumonia. Quase pneumonia. Já tive na UTI, né, por conta do coração, da operação que eu fiz. Né, comentei muitas coisas. Então a gente vai vivenciando as coisas e vai vendo Deus. Mas a gente vai ver Deus aonde? Através da sua oração. É a comunhão que eu tenho com a igreja. Amém, Pai. É o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que promove essa comunhão. Porque sem esse derramar do amor de Deus que está lá em Romanos, pelo Espírito Santo, eu vou começar a discutir com as pessoas na igreja. Porque não faz isso, não faz aquilo, né? Não quer fazer, não deseja, vai continuar com a mesma vida. Se eu não leio, se eu não oro, se eu não procuro estudar aquilo que eu estou vivendo, eu vou perder. Hoje o pessoal cria uma ideologia e eles vão a fundo. Vão a fundo. O cristão não vai, parece que tem reservas. Parece que Deus é mau. E Deus, Ele tem o melhor. Para mim e para você. Oh, É o que o salmista diz aqui. Bênção é diferente de vida. E ele usa essa figura do sacerdote. Aí o que acontece? O óleo desce sobre a barba. Como a gente fala, é o ministério. Na cabeça do sacerdote primeiro, porque é aqui, ó. É aqui que começam as coisas. O fracasso, a derrota, o medo, né? Que nem a irmã Márcia. Quando chegou para mim e falou, estou com câncer. Está aí, ó, curado. Mas eu falei para ela assim, eu imagino quando o médico falou para a senhora. Ela falou, o chão.
mas ficou firme. E Jesus fez o que Ele promete fazer na vida de todo aquele que nele crê. Amém. Eu vou viver até o dia que Deus quiser, está escrito no Salmo 139. Todos os meus e os seus dias estão contados, está escrito lá. Antes de um deles existir. Então Arão, ele sabia a história. Hoje você vai perguntar para um crente quem é Jesus, ele fala aquilo da igreja. O que ele fez, como ele age, como ele tratou as pessoas, como ele lidou com a mulher que cometeu adultério, como ele tratou o gadareno, né? Qual foi a maneira que ele lidou com Nicodemos, como é que ele agia, como é que ele estava mostrando para os discípulos: vem atrás de mim e me segue. E aí desce sobre a barba e que desce sobre a hora dos seus vestidos, ou seja, cobre o corpo inteiro. Eu e você vamos receber a bênção de Deus para a nossa vida. Mas ela começa aqui, ó. Aqui. No sumo sacerdote. Desce aqui, encontra o ministério e aí desce para a igreja. É o que está escrito aqui. E ali o Senhor ordena a sua bênção. E aí a gente lê e lembra que Arão morreu. Ele não pode fazer mais nada. Nem por Israel, nem por ninguém. Glória a Deus. Está morto. Foi o que eu disse lá no sepultamento do Dia Santo. Falei, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, comentei aqui quinta-feira. Ele voltou, cresceu, desenvolveu e morreu. Lázaro também ressuscitou e morreu. Filha de Jairo, né, reviveu, depois morreu também. Só tem um que está vivo. Que ressuscitou e está vivo. Ele está aqui nessa noite. Ele é a causa da nossa adoração. Ele é o motivo do nosso louvor. E o apóstolo Paulo escrevendo, por isso ele intercede por nós. O apóstolo Paulo escrevendo em 1 Timóteo 2,5, se você quiser abrir, eu vou terminando no Novo Testamento. No Velho Testamento nós aprendemos ontem, tem muita coisa histórica, tem livro histórico. Não é história. Vou para trás já. Nós estamos escrevendo uma história para a nossa vida. Aleluia. Oh, glória. É só sua, ela é individual. E como igreja, ela é coletiva. Na igreja não pode haver individualidade. Ninguém vive só dentro da igreja. Se viver, está errado. 1 Timóteo 2,5, o apóstolo Paulo diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Termina aí para mim. Jesus Cristo. Só Ele. Não é o pastor, não é o diácono, a diaconisa, não é o obreiro, não é o grande evangelista dos nossos dias, não é o grande pregador da nossa nação. O mediador entre eu e Deus é Cristo Jesus. É por meio de Jesus, não é Arão, não é não é Eleazar que assumiu o lugar de Arão. Não é Caifás, que foi o último sumo sacerdote de Israel. O mediador entre Deus e o ser humano é Jesus Cristo. É por meio dele que eu sou salvo. É por meio dele que eu sou batizado com o Espírito Santo. É por meio dele que um dia eu serei arrebatado. É por meio dele que eu sou curado. É por meio dele que eu sou tratado. Tem muitas coisas da minha vida que precisam ser mudadas. É por meio de Jesus.
Não é por força nem por violência, disse o profeta, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Então é Jesus quem faz o milagre na minha vida, no meu lar, na minha família, na minha casa, na igreja, no meu bairro, nesta nação. Nós não dependemos de governo, nós dependemos de Cristo. A Ele a glória. O pastor fala isso, mas Glória a Deus. Salomão escreveu que quando o justo governa, fala alto aí, André. Quando o justo governa, o povo se alegra. Então é por isso que a gente, quando vota também, a gente escolhe pessoas que têm os mesmos valores que a gente. Familiar, né? Glória a Deus. Minha esposa mandou vários bilhetes para uma mãe na escola. O nome do filho da mulher era Bernardo. Ele é um menino difícil. E a mãe não apareceu. E aí uma outra professora descobriu o bilhete no caderno do menino. Mandou para a mãe. Aí minha esposa está dando aula numa das escolas lá. E aí a coordenadora falou para ela, tem uma mãe querendo falar com a senhora. Ela está chegando. Ela trabalhou na eleição. E aí ela desceu, né? Foi conversar com a mãe, sentou, aí ela percebeu que a mãe do menino ficou olhando muito para elas. Aí a mãe do menino falou, a senhora é a esposa do Carlos? Aí ela não respondeu. Aí a pessoa falou, do pastor Carlos. Ela falou, sou. A senhora é a pastora Elizabeth. A senhora não lembra de mim? Aí a minha esposa disse, eu sou a Renatinha, filha do Maurinho, filha da Rosana e do Mauro. Sou a mãe do Bernardo. Cresceu com a Débora. Teve uma outra filha que é 100% dependente dela. E por conta disso, o menino está sofrendo. Porque ele não tem como ter atenção lá. E quem ajuda é a avó. Maurinho tem a igreja lá na Fazenda da Juta, junto com a Rosana. Maurinho trabalhou lá junto com o diretor da Mercedes. Então, eu perguntei um dia para ele, cadê a Renata? Eu não via ela na reunião lá de pastores, junto com eles. Eu não sei que rumo ela tomou na vida, mas é por isso que eu digo para você, o mediador entre nós e Deus é Cristo. Não é homem. Não é homem. Deus usa, como eu falei no início, pessoas para abençoar a vida de outras pessoas. A irmã Beth está aqui. Foi curada de um câncer. Dias atrás ela chegou para mim e falou, apareceu um nódulo. E ela falou, o senhor ora? Eu falei, ora. Um dia eu orei. Falei, mas não é câncer não. Não sei não. Pode parecer em outro lugar. Mas esse aí não foi para o médico. Nada. Tá aí, ó. Ergue a mão assim. Isso. Por quê? Porque é Jesus quem faz o milagre. Eu tenho que entender isso. É Jesus quem me faz prosperar. É Jesus quem cuidou da minha vida financeira, da minha vida familiar, aquilo que eu aprendi ontem aqui. Irmã Márcia dividiu um ovo em 4. Aliás, 4? 3. Para os filhos, e ela não comia.
Esses dias, não sei se foi a mesma merenda que eu comi. Se foi picanha na panela de pressão. Eu nunca tinha comido, mas eu comi bem lá. Né? Aí fui passar no médico. Né? Aí estou numa dieta, estou maneirando em algumas coisas, né? Por conta de ter aumentado o colesterol ruim. Já acertou tudo. Já fiz outro exame e agora é só esperar a consulta com o cardiologista. Amém. Então o que acontece? Deus cuida de mim e de você. Amém. Amém. Faça a sua parte. Sirva o seu irmão. Não interessa. Não, eu tenho mais afinidade com aqueles. Tudo bem, pode acontecer. Mas isso não quer dizer que o outro tem que ficar de lado. Eu posso ter mais afinidade com o Ciro do que com o Luiz da Estela. Posso ter mais afinidade com o Alex do que com o Marcos. Ou mais com o Marcos do que com o Antônio. Mas isso não me impede de ter comunhão com eles todos. Porque a comunhão não é amizade. Não é gostar daquilo que a pessoa está falando. Amizade sincera. Comunhão não. Comunhão é promovida pelo Espírito Santo. A bênção apostólica diz assim: o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Por que você acha que Deus deixou isso lá? Para dizer a comunhão é importante. Porque a comunhão ela quebra barreiras, ela destrói fortalezas. Então nós vamos encerrar lendo Hebreus 10, 28. Só lendo. Carta do apóstolo. Dizem, né, do apóstolo Paulo aos Hebreus 10, 28. Anotei errado. É 9, 28. Assim também, Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados do mundo, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Amém. Irmão, a nossa principal esperança não é somente, a principal esperança é a salvação. Amém. É esse momento aqui. Porque os nossos pecados ele levou. É uma vez só. A pessoa ela não pode ficar ferindo Cristo todo dia. E esperar o mês, o dia da ceia, para pedir perdão. Porque eu disse, se morrer no meio do caminho, ficou. O verso anterior fala isso. Então, ele veio, carregou tudo sobre ele. A ciência comprova, não existe um sepulcro na humanidade que é mais visitado do que o que Jesus esteve. E a maior decepção é que você chega lá e não tem ninguém. Falaram para o pastor Oco assim, quando ele esteve lá: o senhor não sentiu nada aqui? Ele falou: Jesus, ele pode estar em qualquer lugar, menos aqui. Então nós vamos cear. Eu quero que você feche os seus olhos.